Olá! No passado, os chamados arquivistas eram os responsáveis por buscar quaisquer documentos que eram solicitados pelos funcionários da empresa, nos arquivos da empresa. Porém, no atual cenário, com um fluxo intenso de informações, isto não é mais possível, ou praticamente não é. Para falar sobre o assunto, os sistemas de informação nas empresas, eu estou com o professor Rogério Cardoso, que é mestre, professor na FH Uniararas e coordenador do curso de Sistemas de Informação. E também com o professor Adalberto Zorzo, que é professor da FHO e já trabalhou em diversas multinacionais. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. E eu gostaria, em primeiro lugar, professor Rogério, o que é e como funciona os sistemas de informação? Olá, Érica, um prazer estar aqui. Bem, sistemas de informação, de uma maneira muito rápida, é o processo de captação, de coleta, de manipulação, de transformação de dados em informações. Essas informações, posteriormente, são usadas para os diversos fins, tanto para as organizações quanto para nós, pessoas físicas. Esses arquivos que nós falamos anteriormente foram transformados em sistemas ou foram implantados, colocados dentro de sistemas nas empresas? Correto. Inicialmente, você colocou muito bem, era um processo muito básico de simplesmente guardar dados e, posteriormente, pegar esses mesmos dados, sem muitos processos, e emitir um relatório, por exemplo. Isso foi avançando com o tempo, foi transformando, foi mudando e hoje as organizações, por exemplo, é impossível viver sem um cadastro de cliente, sem um controle de estoque, um controle financeiro, qualquer que seja o tamanho, o porte, desde uma pequena locadora até uma grande multinacional. Então, na verdade, quando nós falamos em sistemas de informação, envolvem todos os departamentos da empresa, sejam eles recursos humanos, financeiro, produção, todos precisam de sistemas específicos? Sim. O que está em alta hoje, há um certo tempo, né, são os chamados sistemas integrados, como você bem colocou. Todos os departamentos necessitam de sistemas, necessitam de controles, desde o nível operacional, de um simples lançamento do pedido, e esse pedido chegando à produção, chegando nos diversos departamentos que compõem a empresa, quanto os outros níveis hierárquicos, como o gestor, que vai tomar uma decisão e precisa de uma informação. Toda decisão, para eu tomar uma decisão, eu preciso de uma informação. Eu vou comprar ou não um determinado livro, uma roupa ou um carro. Quanto custa, como eu vou pagar, são respostas que eu tenho que ter para tomar a correta decisão. E aí nós precisamos de informações que estejam na própria empresa, para saber, por exemplo, um centro de custos. Correto. Né? Interessante pensar nisso em relação aos negócios, mas aí eu gostaria até de já passar para o professor Zorzo. Sistemas são bons, nós sabemos que de fato eles existem, mas como funciona na prática, professor? De fato, os sistemas funcionam, as pessoas gostam de utilizar, as empresas utilizam, como que funciona isso? A prática nos mostra que muitas vezes o problema, nós criticamos a área de informática, mas muitas vezes está nas pessoas também a questão dos problemas na companhia. Muitas vezes as pessoas não alimentam os sistemas, muitas vezes as pessoas até obtêm as respostas dentro do próprio sistema integrado e muitas vezes não sabem interpretá-las. Logicamente, algumas questões de parametrização do sistema, organização, integração, também são áreas chaves dentro da companhia. Então não importa simplesmente ter um sistema, mas as pessoas que trabalham na empresa, elas precisam conseguir compreender o que o relatório, o que essa resposta dá a essas pessoas para tomar as decisões. O sistema é esse. Exatamente. Além do input das informações no sistema, também as informações que são geradas pelo próprio sistema integrado, conforme o professor Rogério colocou, também a questão da interpretação dessa informação. O que ela é importante para a sua companhia e quais são as decisões que você pode tomar em cima delas. Se você tivesse que colocar um departamento hoje, em qualquer tipo de empresa, pequena, média ou grande, qual um sistema que não tem como ficar sem? Olha, hoje o principal nas cadeias automotivas, nas cadeias de um modo geral, é o sistema MRP, aquele que gera a sua necessidade de material. Logicamente, esse é o primeiro sistema. Logo após tem as integrações via EDI, sistemas eletrônicos e outros sistemas que contribuem com as informações. Logicamente, Érica, hoje, conforme as empresas estão avançando aí ao longo dos anos, algumas empresas estão começando com sistemas mais básicos.
Todavia, conforme a empresa vai ganhando corpo, vai ganhando a sua necessidade, aumentando sua capacidade produtiva, ela vai precisar de um sistema mais robusto. Mas é comum, assim, na prática, a pequena e a média empresa utilizarem todos os tipos, ou pelo menos os principais tipos de sistemas? Com certeza, há uma necessidade muito grande, independente do tamanho dela. Logicamente, conforme o tamanho da companhia, vai também crescendo a robustez do sistema. Por exemplo, você não pode pegar um sistema muito robusto para uma empresa muito pequena. Logicamente, a empresa tem pouco fluxo de caixa, não vai conseguir pagar o sistema. Para essa pequena empresa, existe um sistema específico, que também funciona muito bem com as outras companhias. Certo. Professor Rogério, por que muitas pessoas atrelam sistemas de informação a puramente informática? Olha, Érica, esse é um erro conceitual, né? Na verdade, a concepção de sistema de informação nada mais é do que um controle sobre o registro de fatos da empresa e, alguma forma, eu tenho acesso a extrair informações a partir desse registro. Eu posso ter um excelente controle, um excelente sistema manual, né? Infelizmente, com o volume de registros, o volume de fatos que ocorre nas organizações hoje, controlar isso manualmente acaba ficando inviável, né? E os benefícios incontáveis que a tecnologia proporciona, o barateamento dos computadores. O computador hoje já virou um bem de consumo, uma commodity, uma coisa muito barata, né? É muito comum, dentro de uma residência, nós termos 2, 3, 4, N computadores dentro de casa. Então, para a empresa, ficou uma coisa assim, muito tranquila a aquisição. Por conta disso, é obrigatório a presença desses sistemas e hoje elas não ficam sem. Então, na verdade, a informática ela também faz parte, mas a gente não pode colocar que seria a tradução. Os sistemas são muito mais complexos e muito maiores que isso. Eu gostaria de saber quem decide, quem define por qual sistema utilizar, mas isso nós... Estamos de volta com Teoria e Prática com a presença dos professores Rogério Cardoso e o professor Adalberto Zoso, falando sobre sistemas de informação. Professor Rogério, antes de definirmos ou de comentarmos sobre os critérios utilizados pelas empresas ao escolher um sistema específico, me defina novamente, por favor, quais são esses sistemas de informação? Érica, os grandes autores da área definem sistema de informação como um conjunto de algumas partes. A primeira parte, que é a própria conceituação de sistema. Sistema é um conjunto de itens independentes que, interligados, têm um objetivo específico. Então, o sistema de informação é definido como um conjunto de partes, como eu citei. A primeira delas é a parte tecnológica, constituída de software, hardware, software que são os programas, hardware os computadores, rede de comunicação e banco de dados. Além da parte tecnológica, que é a tecnologia da informação, a TI, tem ainda a presença das empresas e das pessoas. As pessoas que o professor Zoso citou há pouco. E quando nós dizemos pessoas dentro de sistemas, engloba todas as pessoas, os técnicos e os usuários de qualquer nível, de qualquer natureza. É interessante esse seu comentário, e até ficou me passando pela cabeça que muitas vezes nós falamos, o sistema está fora do ar, o sistema não funciona. É o sistema, é a empresa ou são as pessoas? E aí, quem é responsável por isso? Pois essa questão do sistema fora do ar é uma complicação para as organizações cada vez mais, porque cada vez mais as empresas dependem dos sistemas, né? Existem empresas que um sistema fora do ar gera um caos enorme, né? Então, às vezes é um problema técnico, né? Um problema de um hardware, um problema de um link de comunicação, por exemplo, um banco na qual todas as agências, os terminais dependem do seu computador central, do seu centro central de processamento, e esse link, essa comunicação está fora. Às vezes pode até ser um problema humano e às vezes um problema do próprio sistema, eu digo software, né? Por uma falha qualquer, isso daí gerou uma pane e ele saiu do ar. Entendi. Professor Zoso, se nós considerarmos quem então define a compra ou a implantação de um sistema, como é isso na prática da empresa? Isso é uma pergunta muito interessante, Érica.
Muitas vezes, quando a grande diretoria, ou os presidentes de empresa, ou o pessoal que toma as decisões dentro da companhia vai verificar um software, vai verificar a parte de estrutura, professor Rogério, eles estão vendo pela parte de análise, informações, decisões estratégicas, está vendo pela parte da cúpula. Nesse aspecto, a nossa prática do dia a dia verifica o seguinte: é importante que todos que vão utilizar esse sistema, todos que vão utilizar esse processo, estejam juntos. Não necessariamente na mesma ordem, mas que todos possam opinar sobre as necessidades. Digo isso, Érica, pelo seguinte: muitas empresas estão com grandes sistemas de informação, todavia trabalham apenas com 10 ou 15% dessa capacidade. Poxa, isso é complicado, porque um sistema ele não é tão barato para ser implementado, principalmente numa grande empresa. Utilizar apenas 10, 20% que seja de um sistema, eu diria até que é um pecado. Exatamente, exatamente. Então, para que isso não ocorra, é necessário que todos dentro da companhia que vão trabalhar diretamente com esse processo opinem se é bom, se é ruim, se isso vai agregar ou não para a companhia. Mas, na sua opinião, se fosse um sistema relacionado à produção, todos os operários que trabalham devem participar para opinar a respeito do sistema? Nesse caso, vou complementar a sua questão. As pessoas chaves que vão trabalhar com esse processo, não só o supervisor de produção, não só o diretor de operações, mas também aquelas pessoas chaves que vão trabalhar com o sistema. Esses seriam os principais critérios para se escolher um sistema? Fazer com que as pessoas opinassem para verificar o melhor caminho e definir pelo sistema, ou há algum outro critério que você recomendaria? A prática nos mostra que é interessante que se tenha pelo menos uma base para testar o sistema. Além da decisão do que o sistema pode fazer, também como que é usado esse sistema, ou operacional. Isso também é muito interessante. O Teoria e Prática está de volta e nós vamos definir os tipos de sistemas. Professor Rogério, há vários tipos ou níveis que os sistemas podem atuar: nível operacional, de conhecimento, gerencial e estratégico. Eu tenho diversos aqui comigo, mas eu vou já citar um para nós começarmos o assunto: os sistemas de apoio à decisão, que até onde eu sei são usados mais para a direção, para os gerentes. Mas eu gostaria de fazer um link com o bloco anterior, sobre os critérios, por exemplo, utilizados para a escolha desse tipo de sistema. Ok, Érica. Foi muito bom resgatar o assunto, né? O professor Zorzo comentou no bloco anterior, e eu queria ressaltar, complementando as palavras dele, um critério extremamente relevante para qualquer tipo de sistema, independente do nível desses diversos que você citou aí. É a questão dos requisitos, ou seja, sistema de informação é ferramenta, então, portanto, ele deve estar a serviço da empresa e não o inverso. Sim. Eu não posso pegar os processos da empresa e moldar os processos ao sistema por um engessamento do sistema. Então, basicamente, as empresas podem desenvolver o sistema internamente, elas podem comprar um produto no mercado e elas podem terceirizar ou alugar sistemas. São as modalidades praticadas hoje no mercado pelas organizações. Eu elenco como principal critério, né, nesse processo o levantamento dos requisitos, ou seja, profissionais da área de TI e da área de gestão, e aí o administrador tem um papel fundamental, as pessoas chaves, que foi o termo que o professor Zorzo citou no bloco anterior, são fundamentais, ou seja, montar uma equipe que vá fazer parte deste processo que inicia com o levantamento de requisitos. De fato, o que a empresa precisa? O que ela deseja com o sistema? O que ela precisa no nível operacional, no nível estratégico, no nível tático gerencial, em toda a cadeia da organização, em termos verticais e em termos horizontais, quais são os processos que serão atingidos pelo sistema. Então, mas nesse caminho, você citou a questão de repente, ter ali uma equipe de TI que consiga fazer esse levantamento. Numa grande empresa, nós sabemos que isso é possível. Uma pequena empresa ou até a média empresa, seria talvez o caso de contratar um consultor especialista na área de sistemas para que ele consiga fazer um diagnóstico na empresa? Correto. O que eu chamei de levantamento de requisitos, ele pode ser feito pelas duas áreas. Tanto, preferencialmente por uma pessoa de TI, né, porque tem a facilidade de ligar
a tecnologia aos negócios. Mas também é comum administradores com essa visão. Sim. Né? Então, os dois cursos, tanto os cursos da área de computação quanto os cursos da área de gestão, eles têm essa interface pelo casamento natural da tecnologia com os negócios. Negócios não vivem sem tecnologia hoje e a tecnologia deve estar, como eu citei, como ferramenta a serviço do negócio. Certo. Nós temos outros tipos de sistemas. Então, por exemplo, aqui, sistemas de informação financeira e contábil de recursos humanos. E aí, uma dúvida minha. Folha de pagamento para recursos humanos faz parte de um tipo de sistemas de informação? Correto. Os sistemas hoje, eles, como eu citei, eles atendem normalmente o nível horizontal da empresa, passando por vários processos e, às vezes, sistemas pontuais, que atende só um departamento, só um processo, como você está citando aí especificamente a folha de pagamento. E aí, no sentido horizontal, eles vão desde o nível básico, por exemplo, o sistema de folha de pagamento, uma parte básica é o lançamento, lá, o apontamento dos trabalhos feitos, dos eventos ocorridos pelas pessoas. Isso é um trabalho, eu vou chamar mecânico, porque não necessita nenhuma tomada de decisão, não exige nenhum raciocínio além de operacionalizar alguma atividade. Sim. Mas pode ir avançando. Poxa vida, qual o índice de abstenção, de ausência das pessoas nos últimos 3 meses? Então, aí eu vou colocando um percentual maior de uso desses sistemas, por exemplo. Isso, e eu vou subindo na importância do tomador de decisão estar à frente desse sistema. Agora, para a gente até encerrar o bloco, eu gostaria de falar com o professor Zoso que existem outros, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, sistemas de informação gerenciais ou mesmo de apoio ao executivo. Professor Zoso, você já até comentou anteriormente, as pessoas precisam participar disso. Então, eu posso colocar um diagnóstico feito por um especialista em TI, mas as pessoas precisam participar. Na prática da empresa, quando existe o uso de um sistema, eles são idênticos? São sempre os sistemas de uma mesma empresa que desenvolve ou não? São sistemas diferenciados para cada departamento? Esse é o grande desafio que a gente possui hoje dentro das companhias. Tá? Cada sistema, o esqueleto dorsal dele, ele é único. Todavia, vai se parametrizando cada necessidade de cada companhia. Lógico, eu não posso falar que um sistema da empresa A, numa companhia A, ela trabalha do mesmo jeito com outra companhia A, com o sistema A, todavia, é uma parametrização B. Então, são sistemas, novamente, com espinhas dorsais iguais, todavia, necessidades e parametrizações diferentes. E aí talvez caiba um teste inicial. Exatamente. Bom, o Teoria e Prática está de volta e com a presença dos professores Rogério Cardoso e Adalberto Zoso falando sobre sistemas de informação. Professor Rogério, a questão salarial, como ela está no mercado? Érica, o mercado de tecnologia, especificamente da computação, está muito aquecido. Né? Como nós já citamos por várias vezes, as empresas dependem totalmente de tecnologia hoje. Portanto, existe uma escassez de profissionais, principalmente bem capacitados, bem formados, e que dominam não só a tecnologia, mas que sejam capazes de fazer a integração da tecnologia com o negócio e colocar a tecnologia a serviço do negócio. A região de Araras, e as cidades que estão ao seu entorno, elas praticam um bom nível salarial. Digamos que hoje nós temos, inclusive, como alunos do nosso curso, que estão estagiando e recebendo aí salários na faixa de R$ 1.200 até R$ 1.500 como bolsa auxílio salário. Isso enquanto alunos, enquanto não estão alunos, formados ainda. Enquanto alunos. E profissionais iniciam. Hoje a gente tem um levantamento aí preliminar sobre isso, que informa que os salários estão para recém-formados, a partir de R$ 1.500 de profissionais iniciantes nessa área. É claro que para as grandes cidades,
o patamar é um pouco mais alto. Já modifica também pela condição de vida que são exigidas Acompanha na o sociedade. custo de vida das grandes cidades. Certo. Nós, em alguns sites, são informados até 11 áreas, 15 áreas que se relacionam a sistemas de informação e alguns salários em relação a essas áreas. Eu selecionei aqui 2 áreas que eu achei que são bastante promissoras e também mais relacionadas a sistemas. Então, sistemas puro, onde é responsável pelo planejamento, desenvolvimento e implantação de projetos de TI dentro da empresa. E eu achei bastante interessante esse quadro, porque ele já divide pelas regiões do Brasil. Então, entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E não há uma diferença tão grande. Eu imaginava anteriormente que poderia haver, por região, uma diferença grande salarial, mas não há. O que há, sim, são em relação aos níveis, os cargos que essas pessoas atuam. Em sistemas, por exemplo, nós temos desenvolvimento, supervisão, gerência e direção, com salários, em média, de 3 mil para iniciantes, né, em desenvolvimento, e salários aqui que chegam a 17 mil para cargos de direção. É possível, então, que esse aluno possa chegar à direção, nesse cargo, por exemplo, e conseguir um salário como esse? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Nós, da primeira turma, nós estamos na segunda turma do curso de Sistemas de Informação, aqui na Uniararas. Nós temos vários alunos que se dirigiram para grandes cidades, por exemplo, capitais como São Paulo, e estão muito satisfeitos com a questão salarial. E não só a questão salarial, mas benefícios que estão atrelados a contratações. A área de TI, aproveitando a questão salarial, ela é basicamente, as empresas contratam profissionais via CLT, processo formal, mas também existe um grande percentual de empresas que faz contratação via pessoa jurídica, via terceirização. Então, eles contratam essas pessoas, os profissionais da área, no papel em que eles são não consultores, mas prestadores de serviço, tanto na área de desenvolvimento, enfim, nos diversos escalões aí das empresas. Esse seu comentário foi bastante interessante, porque eu tenho diversos amigos que trabalham na área, eles até brincam, a gente pode colocar a hora que quiser o currículo na internet, que emprego tem. E os salários, de fato, eles estão bastante satisfeitos com isso. É fato. Então, nós temos mais uma área aqui de tecnologia de informação, então de TI, para quem aí acredita que é só informática, né, para tirar esse tabu, mas a mesma situação, nós temos aqui iniciantes numa faixa de R$3.400 até R$18, R$20.000. Então, de fato, é uma área bastante promissora, independente daquela em que a pessoa possa seguir em sistemas de informação. Com certeza. Maravilha. Professor Zoso, você acredita que, no sentido de comunicação e sistemas de informação, o que essas áreas podem ajudar na educação? Isso é uma pergunta muito interessante, Érica. Nós sempre falamos dos sistemas de informação como tomada de decisão dentro das companhias, mas as tecnologias da informação e comunicação também podem ser utilizadas para a educação. Um exemplo disso é o e-learning, com o qual nós utilizamos as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação para levar conhecimento a diversos lugares do país. Então, aí o ensino à distância também entraria, por exemplo, nessa situação. Utiliza um sistema na área educacional para que todas as pessoas em qualquer região ou que tenham acesso à internet consigam também participar. Exatamente. Todo o material, toda a necessidade, vídeos, tudo isso com a ajuda da tecnologia da informação e da comunicação. Então, serve tanto para as empresas como também para treinamento. Uma coisa muito interessante, devido a essa rápida necessidade de atualização, o e-learning se torna peça-chave aí para o profissional ficar atualizado.